Ok, pessoal, bem-vindos aí ao Discovery 13, né, implementação de NAT. A ideia é usar esse cenário aqui baseado ali no material oficial aí do curso de Encore, onde nós vamos ver tanto NAT estático, NAT muitos para muitos e muitos para um, né? Primeira coisa aqui, vamos ligar aí todas as máquinas, né? More Actions, Start All Nodes, já deixar todo o cenário aí carregando para a gente poder fazer o laboratório. O que nós vamos ter aí? Primeira coisa, né, fazer as configurações aí do roteador 1, 2, né? Os switches não, são só bridges, né? São só pontes aí, não tem configuração nenhuma nos switches, tem nos roteadores, e tem nos PCs e servidores também, né? Então, você aproveitar aqui os PCs também, por exemplo, o PC1, eu tenho que colocar lá IP 10.1.0.1, 24, com o gateway 10.1.0.254. É o IP do PC1, 10.1.0.1. Nós sabemos que o PC2 é o 10.1.0.2, então IP 10.1.0.2, com o endereço 10.1.0.24, 254, perdão, né? 10.1.0.254. 10.2.0.1 aqui o PC3, 10.2.0.1, 10.2.0.254 é o gateway, PC4, 10.2.0.2/24, 10.2.0.254. E finalmente o servidor é o 10.3.0.1, né? Servidor aqui, 10.3.0.1, com IP 10.3.0.254 como gateway. Então, colocamos os endereços IPs aí em todos. Vamos colocar também aqui no servidor, né? O servidor, esse aqui, a gente colocar como 8888, e o gateway vai ser o 888254. Vamos ver aqui. IP 888824, 888254, que é o gateway desse servidor. Perfeito. Então, colocamos os IPs em todas as máquinas, né? Fechar aqui depois de fazer os testes de algum teste de conectividade aí. Fechar essas janelinhas para a gente continuar a fazer aqui. O que nós vamos ter agora? Bom, a config básica do R1, né? Vamos abrir aqui o bloco de notas. Qual seria a config básica do R1 para a gente poder estar fazendo aí o NAT? A gente tem enaconft, hostname R1, roteador 1, int E0/0. O roteador na E0/0, ele tem lá o IP 10.1.0.254/30 também, né? 255.255.255.0. No shut, não esquecer de habilitar a interface aqui. No shut. A interface é 0/1, é a 2.254, 2.0.254, e a 0/2, é 0/2, é a 3.0.254. Então, a primeira coisa, a gente tem os IPs do meu mundo interno aqui. Tem também a interface E0/3, só que o endereço IP aqui é diferente, né? O endereço IP da E0/3
É um IP público. Vou colocá-la aqui. É o endereço 209.165.210.1. E aqui vai ser um /29, 248 no final aqui, tá? É isso que a gente tem, é isso que a gente vai ter ali de interfaces. Como é que vai ser o roteamento? Bom, isso daqui, o roteador 1 está diretamente conectado no 2, que já é o seu roteador de borda da internet. Então, uma rota padrão resolve isso, uma rota padrão para o 210.2 aí, né? Então, eu posso ter aqui IP route, qualquer rede, de qualquer máscara que eu queira alcançar, eu vou pular para o vizinho, para o 209.165.210.2. Pular para o vizinho, end WR, né? Eu vou gravar isso. Essa é a configuração que eu tenho. Então, colocamos IP nas portas e tem uma rota padrão para ir para fora. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou copiar isso para o pessoal aqui do presencial. Prontinho, joguei ali. Vou aproveitar e copiar isso também para dentro do meu R1 aqui, né? Não quero usar assistente. Quero colar isso aqui. Vamos ver aqui se ele termina de carregar. Para eu já poder colar. Já foi, já colou a config e ele já assumiu, já subiu os IPs das interfaces também aí, tá? O roteador 2, que é o meu roteador de internet, o que eu tenho aqui de config para o R2, tá? Uma configuração similar. Só que aqui eu tenho muito menos interface diretamente conectada, né? ENA, conft, hostname R2, hostname R2, eu vou ter ali as interfaces, deixa eu pegar aqui, E03 e E00. A E00 é 888254. Então, int E0/0, IP address 888254, 255, 255, 2550, no chat. E a outra interface que eu tenho aqui, se eu não me engano, tinha colocado como E0/3. É zero, não, é zero, aliás, coloquei E00 é a rede interna, E03 é a rede do vizinho. E03 é o mundo público, e esse P aqui é o 209.165.210.2, se eu não me engano aqui. 209.165.210.2 é o IP que está para o outro lado. Protocolo de roteamento vai precisar? Bom, ele tem diretamente conectada à rede 8888 e tem diretamente conectada a 209. Então, teoricamente, ele não precisa. A rede 10, ele não precisa ter uma rota de volta para 10, porque o 10 está atrás do NAT, né? Então, é como se ele não existisse no mundo público. Então, acredito que não vamos precisar de nada. Só deixar os IPs para o roteador 2, ele vai estar conversando aí com uma rede diretamente conectada, né? Então, não vai ter necessidade aí de roteamento. Deixa eu copiar a config básica aqui do R2, jogar para o pessoal que está fazendo aí no online, e jogar no próprio R2, né? Colocar aqui. Não quero usar assistente. Quero abrir isso daqui, colar no bloco de notas, colar na área de transferência ali e jogar
direto para a máquina. Vamos ver aqui. No. E aí, fazendo isso, a gente vai começar com o primeiro NAT depois na sequência, que é o NAT estático, né? Então, deixa eu colocar aqui. Prontinho. Coloquei as configurações básicas aí, R2 subiu aí as interfaces. Ok, vamos agora para o que interessa, que é a parte das configurações de NAT propriamente dita. Primeiro NAT que a gente vai ver é o NAT estático. Eu tenho o servidor 1, que internamente tem o IP 10301, mas eu quero que esse endereço ele seja visto no mundo externo, né? Eu quero que essa máquina seja acessível. Quero que o servidor 2 consiga acessar diretamente o servidor 1. Para isso, eu vou ter que dedicar um IP para ele, tá? Qual IP? Olha, eu tenho o 210.0/29. 210.0/29, eu teria aí de 0 a 7. Perco o primeiro, perco o último, eu vou ter de 1 a 6. Então, vamos pegar o último IP privado, o último IP público desse /29 aqui, ó, que está diretamente conectado ao R1, e vou usar ele para associar a esse endereço interno aqui do servidor 1, tá? O que eu vou fazer de configuração lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer o config NAT estático, o NAT estático no R1. Então, o que eu vou fazer lá? Ena conft. O NAT estático é uma linha, na verdade, né? Seria assim, IP NAT inside source. IP NAT inside source static. E aí eu vou colocar, qual que é o IP interno? É o 10301. Esse é o IP do servidor 1. Qual que é o IP que eu vou atribuir para ele? Eu vou atribuir o último IP desse /29 aqui, ó, da faixa do link ponto a ponto. 209.165.210, 209.165.210, 6, tá? Que o 7 já é broadcast, né? Então o 6 é o último. Basicamente, isso é a tradução. Eu estou dedicando para esse IP privado um IP público da faixa que eu tenho aí na borda como público. E agora, só tem uma coisa, né? Onde que eu vou estar? Em que porta eu vou estar? Isso vai estar entrando. Olha só, o servidor 1, ele vai estar entrando aqui pela E0/2, né? Então eu vou colocar aqui um IP NAT inside. Ele entra pela 02 e quando ele sair pela 03, IP NAT outside. Quando ele sair daqui é que o endereço vai ser traduzido propriamente dito. Então eu tenho que informar isso na configuração também, tá? Então eu vou lá, int E0/2, é daqui que o pacote vem, né? O pacote vem para ser traduzido. Então, IPNAT inside. E na E0/0, que é por onde o R2 está saindo ali com a config, eu vou colocar um IPNAT outside. Então, é 0/3, na verdade, né? É 0/3 aqui. É um IPNAT outside. Ele sai com o endereço traduzido por aqui. Só isso, tá? Só dizer o sentido, né? O inside, que entra e sai, inside, outside, mas o que faz o NAT propriamente dito é isso aqui. Vamos ver se realmente funciona, né? Deixa eu pegar aqui a configuração do NAT estático do R1, copiar aqui para os meninos do online. Copiei para o pessoal do online.
Vamos ver se isso daqui funciona se eu jogar aqui dentro do roteador 1. Tem que copiar de novo aqui. Seleciono. Botão direito, copiar. Venho aqui. Colo, botão direito. Perfeito. Fiz a configuração do NAT estático no roteador 1 aí. Como é que eu sei, né, que há comunicação? O R2, o servidor 2 deve chegar no 1 e o 1 deve chegar no 2, né? Se tudo estiver certo. Será que o servidor 2... Vou dar um ping para 209.165... 209.165... 210, né? 210.6, que é o IP que eu dediquei para o NAT estático. Perfeito, olha só, eu consigo de fora para dentro, o servidor 2 consegue acessar o servidor 1. Será que o servidor 1 consegue alcançar lá o 8888, que é o servidor externo aqui? Vou dar uma olhadinha aqui, dá um ping 8888. Também a comunicação de dentro para fora, tá? Então a gente tornou o servidor 1 visível no mundo internet aí. Tanto é, se eu quiser aqui, ó, dentro do R1, a gente pode dar aqui um show IP NAT translations. Então, olha, os pacotes que atravessaram aí, ó, aqui foi do 210.6 para o 8888, né? Então, ele, na verdade, ele já tem uma tradução estática criada, tá? E aí, toda vez que essa tradução é usada, ele está criando novos pacotes aqui, né? Representando ali na verdade, representou aqui aquela primeira sequência de ping e depois a segunda sequência. Do 1 para o 2, do 2 para o 1, né? E do 1 para o 2, propriamente dito. Então a gente vê que o NAT estático funciona, tá? Normal aqui. Agora, queimar um IP público para cada IP privado não rola, né? Eu só faço isso para máquinas importantes na rede. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um NAT que a gente chama aí de NAT muitos para muitos. Eu tenho dentro desse /29 ainda alguns IPs disponíveis. Eu posso fazer uma tradução de NAT para toda essa galera que está aqui dentro, né? Para esse pessoal que está dentro da minha rede local, para os endereços 10.1 e 10.2, né? Praticamente 10.1 e 10.2 são os endereços das duas LANs ali, né? Que vão sair pelo NAT. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos criar o NAT muitos para muitos no R1, tá? Como é que seria aqui a criação do NAT? Muitos para muitos no R1. Enaconft. Bom, o que vai acontecer? Os pacotes, eles vão estar vindo, né? Eles vão estar vindo, no caso das redes 1 e 2, pelas portas E0/0 e E0/1. E vão estar saindo pela E0/3, né? Então vão vir das redes 10.1 e 10.2, estão entrando pela 00, pela 01, estão saindo pela 03. Então, para escrever isso aqui, eu vou ter que colocar assim, int E0/0 e penat inside, está entrando por aqui, a rede 1 vem por aqui, a rede 2
vem pela E0/1, a gente tem a rede 2, que vem aqui diretamente, e no 0/3 vai sair. Na verdade, nós já tínhamos colocado isso, né? A gente já tinha colocado lá na E0/3 o IP NAT outside. É que se eu fosse fazer esse NAT independente, não pode esquecer que isso aqui tem que estar habilitado lá. Ok, nas interfaces é isso, mas como é que eu configuro o NAT muitos para um, propriamente dito, né? A configuração do NAT, eu vou ter que criar um pool de IPs públicos. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um IP NAT pool, colocar o nome, por exemplo, aí, vou colocar os IPs da internet aqui, né? Sei lá, os IPs internet aqui, o que vai sair para a internet. Qual que é o primeiro endereço? 1 e 2 está sendo utilizado no link ponto a ponto aqui, né? Tudo começa com 209.165.210. 209.165.210. Só que 1 e 2 estão sendo utilizados no link ponto a ponto entre R1 e R2. E o 6 está sendo usado estaticamente atribuído para o servidor. Então sobrou aí o 3, o 4 e o 5, para fazer 3 traduções simultâneas, o 3, o 4 e o 5. Então, começando com 3 e terminando aí com o 5, né? O último endereço da faixa é 209.165.210.5. Essa é a faixa de endereços para a internet que eu estou separando. Os endereços que vão ser usados para fazer a tradução, os endereços internos, né? Vou criar uma access list aqui, sei lá, access list 12, né? Que é a junção das redes 1 e 2 ali. Access list 12 permit 10.1.0.0, né? 10.1.0.0/24, né? Barra 24 invertido aqui, né? 255.255.255.0, aqui é 00.0255. Então, estou permitindo 10.1 e vou permitir o 10.2.0 também, né? Então, vou colocar nessa minha série 12, vou colocar o 10.2.0.0, que é uma outra rede que vai ser permitida ali. E aí eu tenho que juntar tudo, né? Eu já tenho o pool de saída aqui, que é a internet, eu já tenho os IPs privados, que é a minha CL12, que está falando das redes 1 e 2. Eu tenho que fazer IP NAT inside source. Source vai ser a lista 12, que é a ligação ali das duas redes internas. O pool vai ser a internet. Ou seja, os IPs das redes 10 e 1, que estão na série 12, vão sair para a internet trocando seu endereço pelo endereço, por um dos endereços do pool de internet que está definido aqui, né? Que vai do 203 até o 205, 210, 3 até o 210, 5. Basicamente, isso é o que seria o NAT muitos para muitos. Tenho muitos endereços de entrada na CL12, tenho muitos endereços de saída aí no meu pool de internet. Deixa eu copiar isso para o pessoal aqui do online, né? Botão direito, copia. Vamos jogar isso aqui no chat. E vamos ver se funciona, né? Deixa eu copiar aqui toda a configuração que vai para o R1 ali. Ctrl Shift Alt. Deixa eu colar isso aqui.
Tá faltando alguma coisa no IPNAT Pool, tá? Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e acertar a sintaxe do IPNAT Pool aqui. IPNAT Pool, internet, é o nome do meu pool. Depois disso, ele coloca... tá, é o prefixo que ele tá... Porque, na verdade, é 209.165.210.3 até 209.165.210.5, mas eu tenho que colocar a máscara, né? Ou o prefixo length aqui, né? No caso aqui, a gente está pegando da 255, 255, 255, 248. Essa é a máscara. Então faltou o netmask aí na minha configuração aqui, né? Um pouquinho mais longo aqui. Aqui tem um netmask e a máscara, que é o do /29, né? Que eu estou extraindo esse pessoal aqui. Só esse endereço aqui, ó. Essa configuração. Bom, jogar de novo, né? Isso daqui é o que tem que estar lá dentro. Joguei aqui novamente lá para o pessoal do online. E vou jogar no roteador 1. Ia jogar somente o que mudou, né? Todo o script aí ele aceita e não dá nenhum erro agora, né? Não temos mais nenhum erro de sintaxe aí para estar validando. Hum, como é que isso aqui está? Hum, a gente tem agora, se estiver tudo funcionando, os meus PCs devem conseguir chegar no 8888, que é o endereço IP público, né? Que está lá no mundo internet. Vamos ver se isso é verdade. PC1, você consegue pingar para 8888? Perfeito, ó. O PC1 consegue pingar. PC2 pinga para 8888. Também pinga. PC3. Normal, sem problemas. E se eu colocar o PC4? Será que ele vai pingar para 8888? Ah, nota aqui, ó. Por que que o quarto PC ele deu destino inalcançável, ele não saiu ali, não foi igual aos demais? Porque eu estou no NAT muitos para muitos, eu estou limitado à quantidade de endereços IPs. Eu só tenho 3 IPs públicos definidos aqui na saída, tá? Que são os IPs 210, 3, 4 e 5. Então a primeira máquina pegou aqui 3, 4, 5, não sobrou mais nenhum IP público para o PC4. No muitos para muitos, eu só tenho tradução de IP. Eu não tenho envolvido tradução de porta. Isso é para provar, né, a diferença do muitos para muitos com muitos para um, que a gente vai ver na sequência ali. Se eu der lá um show IPNAT Translations, então eu tenho lá show IPNAT Translations mesmo aqui,
Ele vai mostrar que eu tenho lá 3, 4, 5, né? Eu tenho lá 101, 02, 10201, 202. Ele não consegue. Aqui ele usou para o 301, né? Você nota que quando o 101, 102, 201, 202. Quando eu coloquei o 301, ele tirou do 202 e fez a entrada para o 301. Eu não consigo ter quatro associações. Ele vai ter três. E aí ele vai, para que o terceiro faça o teste, né? Uma das associações antigas tem que ser removida. Para eu resolver isso, eu poderia fazer uma tradução que é o muitos para um. Aí, de forma diferente que eu vou estar trabalhando ali, né? No caso do muitos para um, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aproveitando o IP que está dentro da própria interface, no caso aqui é o 209.165.210.1, né? Eu vou aproveitar esse próprio endereço para estar saindo aí para o mundo externo. E aí ele vai estar usando um endereço só de saída e números de porta para estar fazendo render a tradução. Qual que é a diferença, por exemplo, do muitos para um em relação ao muitos para muitos que eu tinha configurado antes, né? Eu vou até copiar essa configuração do muitos para muitos, Ctrl C, e vou vir aqui mudar para muitos para um apenas. Toda essa parte do inside, outside, continua da mesma forma. A diferença é que eu não tenho pool de endereços, eu só vou estar usando o endereço da interface, né? A ACL eu preciso ter, né? A CL 12 aí que está falando, que está fazendo a menção de quais são os endereços usados na origem. Só que na hora de estar fazendo a saída é ipnat inside source list 1. Em vez de colocar o pool, eu faço assim, eu coloco interface E0/3, ele vai estar saindo pela interface E0/3 e acrescentando overload, tá? Usando o overload para saída propriamente dita. Então, aí ele vai fazer o quê? Ele vai usar somente o IP que está na porta 0/3, mas vai sobrecarregar esse endereço. Essa ideia de overload, né, literalmente ao pé da letra, é sobrecarga, né? Então ele vai estar usando várias vezes o mesmo endereço com portas diferentes. Vamos ver se com essa mudança, na verdade o que vai mudar vai ser o ipnat inside, né? É a grande diferença que a gente tem aqui. Deixa eu copiar essa parte do muitos para um para o pessoal que está acompanhando aí no online. Vou jogar aqui o muitos para um agora, né? Tinha um muitos para muitos ainda na gaveta ali, acabei jogando agora, e tem um muitos para um que acabei de jogar agora. E vamos fazer isso no nosso roteador 1. Sentir aí as diferenças. Sentir se agora todo mundo vai poder acessar. Deixa eu jogar aqui para o R1. Botão direito, cola. Ah, tá. O que que ele está dizendo é que eu já tenho um mapeamento, né? Eu já tenho um NAT que está em uso. Então, como o mapeamento dinâmico já está em uso, ele não consegue gravar por cima. Eu vou ter que tirar o ipnat inside que já existe aí, né? Isso é, deixa eu dar um showroom, pipe include ipnat inside source, na verdade. O que está dando problema não é nem tanto o estático, é só o da lista 12 ali, né? Com o pool da internet ali. Deixa eu ver se eu consigo remover esse cara daqui. No modo de configuração global, eu vou tirar
esse pool internet. Olha, todo mapeamento dinâmico que existe vai ser deletado. Yes, eu quero mandar ver, destruir o mapeamento dinâmico que já existe aí. E agora eu consigo colocar somente essa entrada, né, usando o overload no lugar. Deixa eu pegar somente essa linha aqui, ó. Pronto, ele não reclamou. Ah, não, mas eu, eu acabei colocando a errada, perdão. No, eu tirei essa. Eu quero colocar a com overload. Essa lista com overload. Então, Ctrl Shift Alt. Isso aqui tem que existir dentro do clipboard aqui. Aí sim. Agora, a tradução muitos para um, quer dizer, saindo pela porta 0/3, né? Fazendo sobrecarga, esse item está ativo. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer teste, né? Novamente, fazer os testes de ping e depois checar se o roteador 1 está enxergando esses testes sendo realizados aí. O PC1 consegue ainda pingar o 8888? Perfeito. PC1 está pingando normalmente. PC2 também está pingando normalmente. O PC3 pingando normalmente. O PC4 estava com um problema ali porque já tinha esgotado, né, o número de endereços e ele não estava fazendo tradução por porta. Será que alguma coisa mudou agora se eu vir aqui e mandar pingar o 8888? Perfeito. Agora ele tem múltiplas portas, né? E eu consigo atender ele também. Então, aquela limitação de só ter traduções de acordo com o número de IPs públicos disponíveis não existe. Eu tenho mais de 65 mil portas num único endereço IP, né? E se eu olhar aqui o Show IP NAT Translation, o que eu vejo aqui? Eu vejo várias máquinas, né? 102, 201, 202. Eu vejo essas máquinas e todas elas estão saindo com 210.1, tá vendo? Ó? 210.1 é o único IP. A diferença é o port number, ó. Ele está pegando um número de porta diferente, está associando o IP com, por exemplo, o 10102 aqui. Esse pacote do 10102 com a porta 59246. Outro da mesma máquina aí com 59512. Da máquina 201, ó, são 61 mil e pouco as portas. Então ele está randomizando isso aí e ele consegue fazer a comunicação. Lembrando, né, esses NATs aí, tanto muitos para muitos quanto muitos para um, eles são apenas saintes, não são entrantes, né? A gente pode ver justamente a cada pacote que essa máquina 102, por exemplo, está enviando para fora, ele está usando uma porta diferente, tá? Então, eu não tenho um IP público associado. Consequentemente, eu só tenho o NAT sainte, não vou ter o NAT entrante aqui. Outra coisa que ele coloca ali, né, é que ao invés de ter utilizado a opção de PNAT inside, outside, né, eu acho que explicar que os pacotes estão entrando por essas interfaces aqui, né, 00, 01, 02, saindo pela 03, até que outside pela 03 é até mais didático, né, a gente enxergar o NAT acontecendo, o NAT rolando aí.
Mas na prática, nessa nova sintaxe, eu podia ter colocado ipnat enable em tudo, né? Tanto é que se eu colocar aqui no roteador 1, int e0/0, ipnat enable, na 01, nat enable, na 02, nat enable, na 03, nat enable, a tradução ocorreria da mesma forma, tá? Então, se você for ver aqui, provavelmente ó, eu ainda vou conseguir ter, a comunicação vai continuar ocorrendo no PC1, no 2, no 3 ali, né, que são aqueles que fizemos a tradução do muitos para um agora aqui. É simplesmente sintaxe, né? É simplesmente sintaxe. Em vez de ficar definindo quem é inside e outside, é só colocar enable direto. Porque, na verdade, o NAT ele cria shoip int brief. Ele cria uma interface NVI aqui, ó, Network Virtual Interface. Tá tudo saindo, né, pela a última tradução que ele pegou ali pelo 10.1.0254 aqui, por exemplo. Ele colocou um IP na interface virtual para estar fazendo, como se fosse uma área de transferência, né? Então ele se vira para saber onde é inside, onde é outside, por essa Network Virtual Interface aí. Essa interface ninguém criou, o NAT criou sozinho para se orientar ali, né? Para poder fazer a passagem do inside para outside, de que porta física ele vai estar utilizando. Então, do ponto de vista prático, não muda nada, é só questão de sintaxe. E com isso, nós conseguimos visualizar e vimos funcionar aí, né? NAT estático, 1 para 1, muitos para muitos, né? Onde você tem um limite, a quantidade de IPs públicos que você tem, é a quantidade de traduções simultâneas permitidas. E o NAT muitos para 1, que é bastante usado, inclusive nas redes domésticas, né? Posso ter várias máquinas com IP privado, basta ter um único IP público, que ele já consegue, fazendo uso do número de portas, né, identificar, usar ali uma porta diferente para cada IP de origem, e aí fazer o milagre da multiplicação, né, fazer muitas traduções aí, graças aos números de porta. O que mais que você tem ali? Se você der um show IPNAT, por exemplo, Shoipenat Statistics, você consegue verificar ali quantos pacotes entraram, quantos saíram, né? Se você quiser também ver em tempo real, tentar debugar algum problema, existe também um debug penat, com vários parâmetros que você pode estar utilizando ali também, né? Muitos parâmetros, na verdade, mas se você colocar só um debug penat, ele já, todo e qualquer procedimento, né? Se o NAT estiver dando algum problema, alguma coisa não estiver funcionando, né? Você já consegue enxergar por aqui, tá? Desligar aqui para não ocupar muito CPU da caixa. Bom, basicamente é isso, né? No caso do Encore, né, o conteúdo que é cobrado do NAT não é muito diferente do que é visto num CCNA, por exemplo, né? Não existe muitas coisas novas a se ver. Terminamos o laboratório. Grande abraço a todos. Até a próxima.